Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículos 25 a 39. Nessa manhã, dando continuidade à exposição de Lamentações, eu quero pregar sobre as lentes do sofrimento. É um texto que nos leva a pensar sobre isso. Lamentações, capítulo 3, versículos 25 a 39. Eu estarei lendo e gostaria que você acompanhasse a leitura da Bíblia na que você tem em suas mãos. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa ao homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Meus irmãos, em muitas páginas da Bíblia nós temos dor e sofrimento. E esses registros não narram apenas experiências antigas, mas servem também para lançar luz sobre a nossa própria jornada de fé. Essas experiências de dor registradas na Bíblia nos ajudam a ver questões positivas que emergem das aflições que todos nós passamos nessa terra. E a caminhada pelas Lamentações de Jeremias é uma exploração poética e profunda desse terreno sempre difícil de caminhar, que é o sofrimento humano. Lamentações, ao explorar a dor do povo de Judá, nos leva a ajustar as nossas lentes para enxergar como que Deus usa o sofrimento para manifestar a sua misericórdia, conduzindo o seu povo de volta à sua presença. Por isso, nessa segunda sessão do terceiro lamento, o poeta contempla os aspectos positivos do sofrimento e, ao mesmo tempo, como que nós devemos lidar com ele. Nesse texto que nós lemos e que nós iremos expor nessa manhã, ele se descreve como alguém solitário, alguém que está com a boca no pó, mostrando que a sua aflição, a sua dor, não era algo superficial ou passageiro, mas que de fato era algo severo e duradouro. Entretanto, o povo de Deus, como diz aqui Jeremias, deveria olhar corretamente para a sua dor, enxergando que ela era temporária e ao mesmo tempo temperada pela misericórdia do Senhor. O poeta aqui então instrui a comunidade sofredora a como viver em tempos de desagrado divino, ao mesmo tempo sem abandonar a sua fé em Deus. Jeremias, nesse terceiro lamento, nessa segunda parte, nos leva para dentro da dor. E nessa manhã, então, eu quero, a partir daquilo que Jeremias nos mostra, examinar 3 aspectos cruciais sobre o sofrimento humano e, ao mesmo tempo, apontando a natureza de Deus. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é o aspecto moral no sofrimento. Meus irmãos, uma das maiores dificuldades do ser humano é, diante do sofrimento, enxergar algo de bom. Entretanto, o poeta, em meio à dor, repete por 4 vezes, apenas nessa parte que nós lemos do seu poema, a expressão bom. E bondade aqui é tanto no sentido prático, no sentido material, como também algo moralmente bom. Todavia, na poesia, qualquer que seja a bondade que se manifeste, diz o poeta aí no versículo 25, que a sua fonte é a pessoa de Deus. Versículos 25 e versículo 26, Jeremias consegue enxergar a sua dor e a dor de Judá na perspectiva adequada, lembrando-se de como ela se relacionava com o caráter de Deus e a sua aliança com seu povo. Os atributos imutáveis de Deus, descritos pelo poeta no capítulo 3, versículos 22 a 24, é aquilo que lhe traz esperança diante da dor e do sofrimento. Assim, o poeta pode afirmar que, na dor,
o Senhor é bom para os que esperam nele. Mostrando aqui a expectativa de intervenção divina, mesmo sem haver qualquer indicação de que Deus aliviaria a situação. Isso aqui, meus irmãos, é normal de acontecer, porque faz parte da fé em Deus, mesmo diante das dores causadas pelos nossos pecados, esperar que Deus intervenha, esperar que Deus mude aquela situação. Mas perceba algo importante nesse texto. Jeremias nos fala que a dor ainda existe, mas aqui Jeremias continua descrevendo Deus como bom. Ou seja, Deus não é bom porque Ele retirou a dor, Ele continua sendo bom, apesar da dor que o poeta está sentindo. E eu lhe digo que isso aqui, meus irmãos, nem sempre é algo que nós temos condições de dizer. Nem sempre nós dizemos que Deus é bom quando nós estamos sofrendo. Mas a ideia do profeta, a ideia de Jeremias, é que a dor pode continuar apertando a nossa vida, porque o Senhor continua sendo bom, porque Ele se faz fiel e presente durante toda a adversidade. Então, a mensagem central do poeta aqui é que, diante da dor, olhar para o caráter de Deus dará a força necessária para suportar o jugo do sofrimento. Isso porque, como ele diz aí no versículo 26, Deus é bom porque Ele tem o poder de salvar o seu povo de toda situação difícil. E ainda que a dor venha na juventude, como ele diz no versículo 27, nós não devemos perder de vista a bondade de Deus em meio à experiência do sofrimento. Isso porque, como o poeta descreve nos versículos 31 e 33, Deus não inflige sofrimento sem também derramar a sua misericórdia. Ou seja, na proporção que a dor se manifesta, a misericórdia do Senhor atua nos afagando. E observe no versículo 31 que ele usa a expressão: o Senhor não rejeitará para sempre. Isso aqui indica algo feito pelo povo e ao mesmo tempo aponta para a reação de Deus quanto àquilo que o povo havia feito. Mas atente para o versículo 33. O poeta diz: Ele não aflige nenhum piedoso de bom grado. O julgamento, especificamente aqui em Lamentações, ocasionando a dor, é uma punição merecida pelo pecado. Meus irmãos, aqui não é uma aflição maliciosa infligida por um Deus vingativo. E é por isso que nos versículos 38 e 39, o poeta afirma que a bênção e a maldição, a salvação e a condenação, ambos vêm de Deus. E por isso ninguém pode reclamar quando a punição é aplicada pelos pecados cometidos. O poeta diz que quando o sofrimento é merecido, ninguém deve reclamar, mas pelo sofrimento ser levado ao arrependimento dos pecados. Tudo, meus irmãos, o que Jerusalém sofreu não é injusto, porque Deus é um Deus de justiça. Por isso o poeta que diz: olha, não adianta reclamar a pessoa de Deus, porque se o pecado fosse de fato punido como merece, meus irmãos, a própria vida seria perdida pelo pecador. Então logo nós não temos o direito, diz aqui Jeremias, de murmurar ou reclamar no meio da dor. Dessa forma, Jeremias nos leva aqui a enxergar a justiça, a bondade e a misericórdia de Deus se manifestando no sofrimento do seu povo. Mas há um segundo aspecto que Jeremias trata aqui nesse texto, nos versículos 26 e 27, depois 31 a 33, depois ele encerra o 37, que ele fala sobre o aspecto teleológico do sofrimento, a finalidade do sofrimento. E raramente nós conseguimos enxergar alguma finalidade nas dores da vida. Mas Jeremias consegue enxergar esse aspecto ao ver Deus tratando por meio da dor dos pecados do seu próprio povo. Diz o poeta aí no versículo 28 que a disciplina como um veredito punitivo à rebelião da nação como um todo é um jugo imposto por Deus. E atente para o versículo 33. Aqui nós vemos a progressão do propósito divino em disciplinar o seu povo. Ele diz que Deus não aflige e nem entristece de bom grado os homens. Esse texto traz a ideia de que, voluntariamente, Deus traz a aflição para promover algo bom nos homens. Esse verbo afligir significa impor sofrimento
que gera angústia, algo já descrito no capítulo 1, versículo 3 de Lamentações. E entristecer é uma forma verbal relacionada a trazer tristeza, como é descrito no versículo 32. De bom grado é literalmente do seu coração. E de fato, meus irmãos, Deus não tem prazer em punir, como diz Ezequiel 18, aqueles que se desviam dos caminhos santos do Senhor. Por isso, o mesmo juízo, procedendo de Deus, o Senhor aqui não permite que o juízo seja a última palavra sobre o destino do seu povo. Na verdade, a finalidade dessa dor é levar o povo, como diz o poeta no versículo 40, a avaliar os seus caminhos, provar o Senhor e, ao mesmo tempo, se voltar para Ele. Ou seja, as aflições de Judá não foram atos cruéis de um Deus caprichoso que se deleita em infligir dor a pessoas indefesas. Em vez disso, as aflições vieram de um Deus compassivo, que as enviou para justamente levar Judá a voltar-se em arrependimento para Deus. A aflição enviada por Deus, meus irmãos, de Jeremias, que foi planejada como uma medida corretiva para restaurar o seu povo rebelde, os conduzindo de volta para a pessoa de Deus. E é por isso que o poeta diz nos versículos 31 a 33, que a dor é atenuada quando se sabe que a rejeição de Deus não dura para sempre, pois rejeitar o seu povo não é o propósito final de Deus. E embora a dor demore a passar, a disciplina corretiva do Senhor sobre o seu povo é temporária e não uma reação permanente. Há uma canção que os jovens, e nós cantamos muito no acampamento do ano passado, de Carnaval, que expressa bem isso aqui, quando Marcos Almeida canta: toda dor é por enquanto. Toda dor, no que diz respeito à aflição que o Senhor nos envia, é por enquanto. E no versículo 32, perceba como brilha a confiança que as dores serão substituídas pela abundância do grande amor de Deus, algo já descrito no capítulo 3, versículo de número 22. Deus, mesmo diante do julgamento do seu povo, se comove do seu sofrimento e procura aliviá-lo. Porque o amor de Deus por seu povo, meus irmãos, não depende do seu arrependimento. Como a disciplina e a misericórdia divina têm um caráter restaurador, os sofrimentos infligidos à nação acabarão por desaparecer, porque não representam o propósito final de Deus para o seu povo. O sofrimento que o povo de Judá estava experimentando aqui, de Jeremias, que não era um fim em si mesmo, mas era um meio usado por Deus para a restauração do seu povo. Mas há um terceiro aspecto do sofrimento que quero te trazer nessa manhã desse texto. Principalmente nos versículos 26, depois 28 a 30, 34, 36, depois Jeremias encerra no versículo 39, quando ele fala sobre o aspecto empírico do sofrimento. Inegavelmente, meus irmãos, que todos nós reagimos de alguma forma pela experiência da dor. E Jeremias não é diferente de nós. Nos versículos 26 e 28, ele ensina que a confiança em Deus deve motivar a pessoa a adotar uma atitude correta diante da dor. E ele diz: é bom que espere em silêncio. Cá entre nós, meus irmãos, passar pela dor em silêncio parece algo estranho. Mas aqui a ideia de Jeremias é um silêncio reverente, daqueles que se calam por reconhecer que a dor é merecidamente imposta pelo Senhor. Diz no versículo 28, assente-se solitário. E aqui Jeremias faz uma descrição daquilo que ele já havia dito de Jerusalém no capítulo 1, versículo 1. E o poeta aqui então usa para indicar que o fardo a ser suportado de forma individual é idêntico à catástrofe que caiu sobre a cidade de Jerusalém. E lembre-se que, nas outras exposições já falei sobre isso, que enquanto os babilônicos faziam desfiles públicos das dores do povo de Judá, diz aqui Jeremias que o Filho de Deus, sozinho, sem a presença de testemunhas, silenciosamente na dor, se submete ao Senhor. Ou seja, o poeta aqui não luta contra o jugo, mas se acomoda a ele.
Diante da dor, diz o poeta, o crente deve esperar no Senhor em silêncio, sem impacientar-se. Em muitos momentos, queridos, sozinhos, é fato, nós experimentamos dores terríveis, fazendo do silêncio a melodia da nossa mais profunda confiança na pessoa de Deus. Mas observe o versículo 29, ele diz que é um silêncio de um servo. E no versículo 29, como ele diz aí, jogue ou coloque a sua boca no pó, talvez haja esperança. Essa expressão literalmente é alguém que enterra o seu rosto no chão. Essa expressão era uma forma antiga de um ato voluntário ou forçado de submissão, de alguém que era inferior se submetendo a alguém que era superior. E a razão dada por Jeremias para se lançar com a boca no pó é porque talvez haja esperança. Ou seja, no sofrimento, a atitude de se humilhar diante do Senhor é uma forma da alma sussurrar ao coração dizendo: talvez haja esperança para mim. E essa atitude de humilhação, ela é enfatizada no versículo 30, porque diz o profeta que Judá deveria aceitar as muitas afrontas que os babilônicos estavam lhe promovendo, virando a face para receber outra bofetada, em vez de mostrar os punhos. Versículo 34 e 36 mostra que o Senhor está ciente do sofrimento do seu povo. Muito embora alguns naqueles dias pudessem dizer: olha, o Senhor abandonou o seu povo. E nesse cenário, no versículo 36, por meio de uma pergunta retórica, o poeta aqui expressa a ideia de que Deus tudo vê, e nada acontece sem o seu consentimento. O profeta está dizendo, no meio do sofrimento, Deus não abandona o seu povo. Por isso, como ele destaca no versículo 39, o povo de Deus não deveria reclamar da dor, exceto dos seus próprios pecados. O profeta está dizendo que, ao passarmos pela experiência da dor, a nossa reação tem que ser, em vez de culpar Deus pelos sofrimentos, nós deveríamos reconhecer nele a justiça e as justas recompensas, muitas vezes, pelos pecados que cometemos. Então, logo, o poeta não diz que o povo deveria se queixar das consequências dos seus pecados, mas deveriam queixar-se do pecado em si. E diante, meus irmãos, dessa explicação rápida desse texto, eu tenho que pensar algumas implicações com os irmãos. E eu quero trazer para você 3 implicações rápidas desse texto. Você precisa entender que, primeiro, o sofrimento serve para ajustar a nossa visão da própria pessoa de Deus. O poeta, diante da dor, visualizou a bondade e a misericórdia de Deus como a resposta final para lhe trazer consolo. E eu sei que quando nós falamos e pregamos sobre a bondade de Deus diante do sofrimento, muitos podem perguntar, porém, como que Deus pode ser bom se uma jovem é violentamente abusada? Como Deus pode ser bom se alguém é cometido de uma doença terminal? Como Deus pode ser bom se muitos morrem na pobreza? Sabe por que nós fazemos esses questionamentos? Porque a nossa tendência é olhar na nossa tendência no sofrimento, é olhar para nós e questionarmos a inércia de Deus. E fazemos isso olhando para nós como se nós fôssemos bons e o silêncio do Senhor fosse injusto. Perceba que pensar, ou de certa forma questionar a bondade de Deus no sofrimento, meus irmãos, passam muito pela visão que nós temos da pessoa e do caráter de Deus. Tozer dizia que o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. Enquanto atravessamos o vale do sofrimento, o que pensamos a respeito de Deus, a imagem que temos de Deus, meus irmãos, é a coisa mais importante que temos que nos atentar. Muitos, diante da dor, pensam que Deus não se importa, que Deus não está no controle, pensam que o Senhor não é forte o bastante, pensam que o Senhor não é amoroso o suficiente. O fato é que quando os nossos corações e sonhos são despedaçados pelas dores desse mundo caído, o que sabemos sobre Deus determinará a nossa sobrevivência espiritual e emocional. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz que por meio de Deus eu vejo todas as outras coisas.
Meus irmãos, Deus tem a visão correta das coisas e por meio da sua palavra Ele nos ensina a ter o seu olhar. Por meio de Deus, na mais profunda dor, nós somos capacitados a discernir aquilo que é bom daquilo que é ruim. Deus nos faz enxergar que os seus atributos não mudam quando as circunstâncias mudam. Então, mesmo no vale do sofrimento, a sua bondade é constante e o seu amor continua sendo imutável. O fato é que Deus utiliza-se do sofrimento para nos dar uma visão correta dos seus atributos, algo que nem sempre nós temos, meus queridos, se não passarmos pela experiência da dor. Então, a visão correta de Deus quando sofremos, nos faz enxergar que, mesmo quando nós não encontramos conforto em nada ordinário nessa terra, meus irmãos, Deus continua presente. E foi a visão correta dos atributos de Deus que levou Horátius Spafford a cantar após perder suas 3 filhas em um naufrágio: quando as tristezas, como ondas do mar, rolam, tu me ensinaste a dizer, com a minha alma está tudo bem. Com a minha alma está tudo bem. Só que tem algo que, às vezes, eu estranho. Estranho porque isso que eu estou dizendo para muitos de vocês, para muitos de nós, não é novidade. Saber que Deus está presente, saber que o Senhor traz consolo em meio às circunstâncias que mudam. Mas o que é estranho é que nós, como cristãos, digo que nos sofrimentos da vida, parece que nós estamos preparados para aprender com qualquer um, menos com a pessoa de Cristo. Meus irmãos, porém no sofrimento é com Cristo, o homem de dores, que encontramos a sabedoria transformadora que corrige a nossa visão a respeito de um Deus bom. Nas dores que você enfrentar, Jesus, o homem de dores, conhece todas elas. E por conhecê-las, o seu diagnóstico é preciso e a sua prescrição é a bússola segura para corrigir a nossa perspectiva sobre o Deus que é imensamente e imutavelmente misericordioso e bom. O sofrimento nos ajuda a corrigir a visão adequada que nós temos da pessoa de Deus. Mas uma segunda implicação desse texto: o sofrimento também serve para tratar aspectos espirituais da nossa vida. Meus irmãos, Lamentações é a descrição do povo chorando as dores porque estão sendo alvos da disciplina corretiva de Deus. Lamentações é o relato de um pai que vê o seu filho fazendo alguma coisa errada e disciplina-o. Só que essa disciplina ou essa rejeição temporária do mau comportamento do filho não representa o fim do relacionamento, mas simplesmente visa corrigir o seu caráter. E nós precisamos entender que esse mundo é bagunçado, não é porque Deus bagunçou, mas somos nós que o estragamos. Somos nós que pecamos e o sofrimento existente no mundo é resultado da nossa queda em pecado. Meus irmãos, verdadeiramente, quantos males nos sobrevêm, assim como aconteceu com Judá, como consequência das nossas escolhas pecaminosas? Muitos de nós têm aprendido na escola do sofrimento como que fazer escolhas longe de Cristo são desastrosas e banhadas com lágrimas. Por isso que Deus, muitas vezes, trata a nossa soberba, o nosso nariz moral empinado, nos mandando sofrimento, literalmente, como diz o profeta aqui, jogando a nossa boca no pó. O sofrimento, muitas vezes, age como um ourives da alma. O sofrimento refina-nos em meio à aflição, moldando o nosso coração à santidade de Cristo. É por isso que dizem que o sofrimento é a escola de Deus, onde aprendemos as lições mais profundas da fé cristã. Há uma canção composta por Richard Mullis, que ele diz que eu não consigo ver para onde Deus está me conduzindo, a menos que me conduza até aqui, onde perdi o suficiente para que o Senhor conduza a minha existência. O que eu quero que você perceba é que as cicatrizes da nossa vida são tratativas divinas para nos quebrar,
para que possamos deixar que o Senhor conduza completamente e plenamente a nossa vida. As nossas cicatrizes não são meras marcas, meus irmãos, mas são pinceladas redentoras de Deus, transformando feridas em testemunhos de sua graça regeneradora. Então, nos momentos de sofrimento, Deus não apenas molda e esculpe, mas delicadamente o Senhor apara as arestas da nossa imperfeição. Cada golpe do martelo divino não é apenas uma dor momentânea, mas é uma nota celestial na sinfonia da santificação, ecoando a melodia da graça que transforma um ser caído como nós em um ser santificado. Mas entenda algo importante: as suas cicatrizes são apenas lições e não têm qualquer valor redentor. Todavia, nós conhecemos alguém pelas quais as suas cicatrizes essas de quem não merecia sofrer, elas sim são redentivas e transformadoras. Por isso, nas cicatrizes da vida, olhe menos para a sua dor, olhe menos para as suas cicatrizes, para a sua condição, e olhe mais para Cristo, porque as feridas de Cristo são tratativas divinas que nos permitem ser conduzidos a uma vida transformada. Meus irmãos, Cristo foi aquele que sofreu sem merecer, experimentando a rejeição temporária da parte do Pai lá na cruz, para corrigir a nossa vida torta. As feridas de Cristo, meus irmãos, são a promessa de que, em meio às nossas próprias cicatrizes, em meio às nossas próprias dores, nós encontramos não apenas correção, mas também uma redenção que ultrapassa qualquer dor que sintamos aqui nessa terra. E a última implicação desse texto, e aqui eu termino o sermão nessa manhã: o sofrimento serve também para ajustar o nosso comportamento. Diante do sofrimento, o que Jeremias nos ensina é como que devemos nos comportar. E Jeremias fala algo que para nós é difícil: nos comportar diante do sofrimento em um silêncio confiante em Deus. E convenhamos, nem sempre essa é a nossa postura diante do sofrimento. Na realidade, meus irmãos, nem sempre o silêncio reverente é uma boa resposta em grande parte da nossa vida. Nós somos seres que, por pensarem demais sobre si mesmos, nós acreditamos que nós podemos cerrar os punhos para Deus e nos queixar de tudo. Nós somos murmuradores contumazes, que nós temos audácia de murmurar das ações de Deus, questionando Deus, se Deus é bom ou se Deus é justo. Nós acreditamos que o mundo, meus irmãos, e Deus existem para nos satisfazer, para nos proporcionar saúde e bem-estar. E quando Deus, ou quando esse mundo torto nos nega isso, nós atropelamos quem está na frente, nós reclamamos com Deus, nós duvidamos da sua bondade e da sua justiça. Mas eu quero que você compreenda que nem sempre o sofrimento que sofremos é culpa nossa, ok? Mas a forma que nós reagimos a ele, sim, é nossa culpa. A forma que nós nos comportamos, principalmente no sofrimento, revela quem de fato reina em nosso coração. Então, logo, o sofrimento não apenas revela a verdadeira natureza do nosso coração, mas também nos confronta com a necessidade de moldar o nosso comportamento à imagem de Cristo. E é fato que muitos de nós, apenas na experiência do sofrimento, é que nós enterramos o nosso rosto no chão, reconhecendo a soberania e a misericórdia de Deus para conosco. O sofrimento, como um mestre sábio, nos ensina a arte da submissão. E em vez de cerrarmos os punhos em revolta, nós somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, que mesmo sendo inocente, suportou o sofrimento com paciência. Meus irmãos, Cristo desceu não somente a sua face, mas todo o seu corpo ao pó, para que nós tenhamos uma viva esperança. Jesus Cristo, pouco antes da sua crucificação, sendo inocente, sofreu pelo pecado humano em obediência à vontade de Deus, sem qualquer forma de retaliação.
A Bíblia não fala que Cristo reclamou, murmurou. A Bíblia fala que em meio ao sofrimento, Ele simplesmente virou a sua face, para que a outra face também pudesse ser esbofeteada. Jesus Cristo é aquele que, como servo sofredor, entregou o seu corpo, entregou a sua face, para nos proteger, meus queridos, da ira eterna de um Deus justo. Por isso, que o seu coração dilacerado pela dor, como nós cantamos nessa manhã, seja banhado pelo bálsamo do sangue de Cristo. Sendo dessa forma, dos escombros da dor, erguidos pelos braços daquele que carrega consigo as marcas dos pregos da cruz. Nos momentos de dor, a nossa atitude de submissão, meus queridos, reflete não apenas humildade, mas um profundo alinhamento com o caráter de Cristo. A minha oração é que nós possamos ver no sofrimento de Cristo o remédio para o nosso comportamento tortuoso e nos voltar para Deus por meio das suas feridas. Curva a sua cabeça e por alguns instantes falemos com o Senhor.